Prestem atenção, meus amigos, porque este assunto é que pode fazer a diferença de fato na sua vida e pode mudar o destino da humanidade. Agora, informação de exopolítica, que é o assunto que eu gosto. Esse eu gosto de falar de verdade. Eu gosto muito da geopolítica, mas da exopolítica eu gosto muito mais. Os criptoterrestres. O que são os criptoterrestres? Seres intraterrenos, seres subaquáticos, que vivem de forma furtiva em nosso planeta, em tempos imemoráveis. Uma espécie humanoide indígena da Terra, ou seja, natural da Terra, uma raça irmã, que tem se adaptado à nossa superioridade numérica, através do surpreendente desenvolvimento da tecnologia robusta. Uma raça que vive de forma furtiva no nosso planeta, várias raças, na realidade, inúmeras raças diferentes, nos bolsões intraterrenos, só que eles dispõem o quê? De tecnologia avançada. Mactones, 2023. Ele foi o autor dessas palavras. Realmente sensacional. Experimentos genéticos planetários. Mensagem do Sasquatch à humanidade. Esse livro aqui realmente é maravilhoso. A caminho para um ancião estelares. O caminho para os anciões estelares apresentam sua memória genética. E um novo planeta é mais frequentemente adicionado ao seu próprio DNA. Um ou apenas alguns genes de uma espécie indígena do planeta local que seja bem desenvolvida e adaptada. Fantástico. Mensagem do Sasquatch para a humanidade. Interessante. A informação está neste livro aqui, com este mesmo tema. Título. Abre aspas. Em tempos imemoráveis, os extraterrestres anciões selecionaram espécies que evoluíram naturalmente e que teriam o potencial de se tornarem espécies avançadas. Eles as atualizaram geneticamente antes dos humanos. Portanto, somos a última raça inteligente a ser semeada no planeta. Então, antes de nós, outros povos, outros seres foram semeados, antes mesmo da chegada dos Anunnakis aqui em nosso planeta. A cronologia das espécies híbridas que surgiram e que foram atualizadas na história, segundo os Sasquatch, foram o primeiro povo, ou ser, ou raça, que foi semeado no nosso planeta, segundo este livro, foi o povo peixe aquático. E, meus amigos, Tim Gawlat, almirante militar, falou com todas as letras, esses seres existem de verdade. Eu vou mostrar todas as evidências, um por um, neste momento. Povo formiga, que interagem diretamente com JP, militar da ativa da Aliança da Terra. Povo lagarto, ou os reptilianos nativos da Terra. Não confundir com os reptilianos naga. Os nebo, desculpe. Tá ok? Que são alinhados aos Sicar, um grupo totalmente distinto. Estou falando de povo reptiliano nativo da Terra. Grande parte deles são benevolentes. Povo pássaro. Interessante. Povo Sasquatch. E depois surgiu os humanos, que seriam a espécie mais recente, ou os bebezinhos semeados na Terra. Talvez por isso que nós somos a raça mais inexperiente de todas. É uma possibilidade. Muito bem. Para os Sasquatch, a espécie humana apenas dará um salto evolutivo quando aprender a se socializar. Prestem atenção. Essa informação desse livro. Então nós somente iremos dar um salto evolutivo, ou melhor, entrar nas densidades superiores, quando aprendermos a se socializar com outras espécies nativas da Terra, porque são os nossos irmãos, e esse planeta também pertence a eles. Aliás, eles estão aqui antes de nós, bem antes de nós. E entender que este mundo é composto por multiespécies diferentes, que precisam trabalhar juntas em prol da evolução tecnológica e espiritual da Terra. Por exemplo, alguns dizem que a Palestina pertence aos judeus, outros dizem que a Palestina pertence aos povos árabes. Em vez de reconhecer as necessidades de cada grupo, trabalharem juntos e compartilharem a terra. É isso que se trata. O mesmo se dá com os povos nativos da Terra. O planeta é de todos e deve ser compartilhado para atender às necessidades de todas as espécies, para evolução e prosperidade conjunta em amor e fraternidade.
Meus amigos, por que os criptoseres são a nossa melhor opção? Eu vou explicar para vocês. A Federação Galáctica de Mundos tinha como objetivo destituir os Sicars e os Grey e os Nebo, melhor dizendo, a gangue Nebo do nosso planeta. Porque se assim eles permanecessem, caso eles permanecessem no nosso planeta, o nosso planeta, segundo Alex Kohler, isso é uma visão dos andromedanos, seria o epicentro do mal no universo. Só que esses seres já foram detidos e devidamente expulsos do nosso planeta. E não é só a Helena que fala disso, não. Eu já mostrei outras fontes independentes. Então, meus amigos, sinceramente, se eu fosse da Federação Galáctica de Mundos, eu não ficaria com pressa. Porque quem vai resolver o problema da Cabal? Quem vai resolver o problema da Cabal é vocês, humanos. Agora é com vocês. Vocês que resolvam. Só que tem um porém. Existe um grupo que está realmente incomodado com a Cabal, com os escuros, com a Deep State. São os criptoterrestres. Estes, sim, podem rivalizar e destruir a Cabal. Por quê? Vocês vão entender. Meus amigos, os escuros hoje têm tecnologia para invadir e hostilizar os criptoterrestres. Então, em outras épocas, o povo da superfície não ameaçava a existência desses seres. Agora não. Eles de fato têm tecnologia de penetrar e até mesmo invadir os bolsões aonde residem estes seres. Então, a Cabal hoje é uma ameaça para os criptoseres. Estão compreendendo? E por isso eles estão nos ajudando, porque eles têm motivos. Esses sim, têm motivos de sobra para destruir os escuros, como vocês vão perceber. O mundo intraterreno. Muito bem, isso aqui é uma introdução para quem não conhece o assunto. A composição maleável, vejam meus amigos, esse estudo eu desenvolvi com inúmeras fontes diferentes. E esta fonte aqui é do Emery Smith e do Randy Kramer, ambos militares, ok? Denunciantes militares. Muito bem. A composição maleável de nossa superfície terrestre, devido à atividade magnética da Terra e o derretimento de rochas com o tempo, vão criando bolsões. Imensos bolsões. Do tamanho do estado da Bahia, gigantescos. Do tamanho do estado do Texas, dos Estados Unidos. O interior da Terra funciona como um verdadeiro favo de mel, com inúmeros bolsões diferentes. E no meio desses bolsões ficam os bolsões de petróleo. Que interessante! Então você tem bolsões de terra, né? E aí do lado desses bolsões de terra, você encontra um do lado do outro, bem próximo ao outro, como um verdadeiro favo de mel, os bolsões aonde residem os seres da intraterra. A prova de furacões e terremotos devastadores, sendo assim o local perfeito e seguro. Verdade. Aliás, é muito mais seguro que a superfície. Os bolsões são compostos por oxigênio, amônia, metano, cloro, tóxico, né, e hidrogênio. Existem bolsões diferentes. Alguns bolsões são totalmente inóspitos e nocivos para nós humanos. Outros são totalmente adaptáveis. Sensacional. Por essa razão, bolsões específicos foram utilizados pelos Greys. Então, quando os Nebo vieram para cá, convidados pela Maria Orsic e companhia, Aleister Crowley, sem falar dos projetos negros, do Serviço Secreto Espacial da Alemanha, que migrou para os Estados Unidos após a Operação Paperclip, 1957, e dos Tratados de Greada, 1955, aonde todos os países se comprometeram e assinaram com esses seres regressivos. Eles começaram a ocupar o quê? Alguns desses bolsões. E começou, obviamente, a incomodar o mundo intraterreno. Porque até então eles eram intocáveis, inatingíveis. Então, vamos ser sinceros, meus amigos. Os seres da intraterra não estavam nem aí para o que estava acontecendo na superfície. Porque, sinceramente, isso não os afetava em nada. Aliás, se você vive debaixo da terra, dentro de vulcões e bolsões subterrâneos, é porque você não quer ser incomodado. Vamos convir aqui. Muito bem. Isso envolve o Telos, Poseide e todos os povos da intraterra.
A Terra não é oca, ok? Já começa por aí. Isso é uma desinformação. O interior da Terra está repleto de bolsões gigantescos e outros milhares pequenos. Uns tão grandes como o tamanho do estado da Bahia e do Texas. Outros bem pequenos. Existem túneis entre os bolsões, então eles estão interligados entre si, como eu vou provar para vocês. E a superfície deles é conhecida como rede Ágata. Fantacional! E eu vou mostrar as evidências. Eu não vou ficar apenas na declaração do Emery Smith e do Randy Cramer. Eu vou mostrar provas, evidências tangíveis. Porque a exopolítica se faz através de triangulação de dados. Eu não gosto do disse que disse. Os túneis antigos que ligam os bolsões à superfície são, por exemplo, as pirâmides do Egito, as pirâmides do México, a grande pirâmide do Sol, por exemplo, e a esfinge do Egito, Teotihuacan, Angkor Wat e a esfinge da Romênia, ou seja, em Bucege. Grandes templos e construções próximas a grandes monumentos antigos também são entradas para o mundo intraterreno. A rede Ágata vivem os raptors, ou reptilianos nativos da Terra, ou reptilianos nativos indígenas, os insetoides formiga e os sobreviventes da Lemúria e da Atlântida. A passagem para a superfície fica próxima às dunas do Colorado. Informação do Emery Smith. Dunas do Colorado aqui para vocês. Então, nas dunas do Colorado, tem entradas para o mundo intraterreno. Fantástico. E além dos insetoides formiga, existem também insetoides, segundo Anton Anfalov, pesquisador russo, ele tem origem na Crimeia, inclusive, hoje ele vive nos Estados Unidos, e ele é especialista em serviço secreto espacial russo. Ele afirmou que os russos trabalham com seres do interior da Terra, e trabalham com seres mantes. Louva-a-Deus. Também existem louva-a-Deus que são nativos do nosso planeta. Sensacional. No Monte Shasta habitam os telosianos, de Alfa Centauro e originários de Celo, que se mixigenaram com os descendentes da Atlântida. Isso é bem interessante. Numa live onde eu posso falar sobre a Atlântida, dando todos os detalhes, a Atlântida, meus amigos, havia muitas colônias de extraterrestres. E muitos desses extraterrestres tinham origem nas Pleiades, Alfa Centauro, Andrômeda e outras partes do universo. Então, quando a Atlântida sucumbiu, muitos procuraram refúgio no interior da Terra e se mixigenaram com o povo da Atlântida. Então, o povo do interior da Terra seria uma mixigenação entre os remanescentes da Atlântida mais seres extraterrestres, como o de Alfa Centauro, que deu origem, por exemplo, aos telosianos e ao povo de Poside, o povo de Poside da América do Sul, Serra do Roncador, que seria a entrada para o povo de Poside. Em Telos existe 1.500.000 habitantes. Em Poside, na Serra do Roncador, cerca de 1.300.000 habitantes. E segundo o Randy Cramer, é um bolsão não muito grande. Então eles vivem numa grande metrópole. Isso aqui é segundo o Randy Cramer. É uma metrópole e tanto. Uma imensa cidade. Cidade de Ágata, segundo Randy Cramer, ou Capitão Kai, um dos maiores denunciantes de todos os tempos. Outra grande entrada para a Terra interior está na Antártida. Na Antártida. Existem muitos portais que dão acesso ao interior da Terra. E outros portais que dão acesso a mundos paralelos. Inclusive, eu falei isso no meu webinar sobre os nossos outros eus e mundos paralelos. De outras realidades. Esses portais, quando abertos, criam interposição entre os mundos. Então, seria uma porta de entrada também para o mundo intraterreno. E uma dessas aberturas estaria na Antártida. Helena Daran nos explica sobre o interior da Terra. Inclusive, você pode respaldar isso numa das expedições do Almirante Byrd, que ele fala exatamente que na Antártida, ambos os polos do planeta seriam entradas para, segundo ele, segundo o entendimento que ele tinha na época, a Terra Oca. Ok?
Porque, vamos convir aqui, no tempo dele, no início, no final da década de 40 para a década de 50, era isso que se entendia sobre o interior da Terra. Muito bem. Aqui uma informação da Helena Danã nos explica sobre o interior da Terra. Essa nova onda de terríveis conflitos que recomeçaram na superfície do planeta estava centralizada na área do norte da Europa. Tanto é que é retratado, por exemplo, no Mahabharata. O Mahabharata fala sobre uma grande batalha que usaram brinquedinhos radioativos. É bem interessante. Inclusive existem esqueletos. O Billy Carson, Billy Carson, ele fala que existem esqueletos na Europa que são totalmente radioativos, que seriam de origem da guerra do Mahabharata, hindu. Os níveis de água eram muito mais baixos na época e todo o norte da Europa fazia parte da mesma massa de terra. Uma civilização avançada havia se desenvolvido ali, amplamente através desses territórios. Este era o tempo das lendas como o inconsciente coletivo da humanidade, que permanece até hoje, uma forma de arquétipo, que lembra as pessoas e criaturas do interior da Terra ainda viviam na época, em interação muito ativa com as populações da Médio-Terra, na superfície. E se você desejar ter uma imagem perfeita, representativa dela, leia as obras do J.R.R. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis. Bem legal, da série O Senhor dos Anéis. Dragões, elfos, fadas e todo tipo de seres e criaturas foram se misturando com humanos, até que os conflitos territoriais pela conquista da terra interior forçaram as tribos de fadas a se retirarem para sempre, para sua sobrevivência, nos reinos mais profundos da terra interior, e ergueram uma barreira de frequência e isso permanece trancado até hoje, ou seja, esses portais. Randy Clemer, está aqui a fotinho do Randy Clemer, conta que a distância para a rede Água é de 4,8 quilômetros, ou entre 4,8 quilômetros a 16,24 quilômetros de profundidade. Segundo ele, em 1960, eu vi essa entrevista ao vivo, tá? Anos atrás. Uma perfuração de túneis, algumas pessoas acabaram chegando numa dessas cidades por acidente. Por acidente, perfurando túneis. Aliás, os túneis são uma política já existente na Alemanha que migrou para os Estados Unidos para práticas ilegais e os projetos negros. Então, os intraterrenos fizeram um acordo, dizendo onde eles poderiam fazer seus túneis sem incomodá-los. E, em troca, deram um mapeamento dos bolsões e passagens não povoadas para serem utilizadas por eles. Então, a priori, segundo o Randy Clemer, foi feito um acordo com os escuros e o povo intraterreno, porque, afinal de contas, o povo intraterreno simplesmente não queria ser incomodado. Eles não estavam nem aí com o povo da superfície, eles simplesmente queriam ficar ali, escondidinhos, de forma furtiva, vivendo a sua vida na tranquilidade. Mas, com o tempo, meus amigos, eles começaram a perceber que a Cabal queria hostilizá-los e conquistá-los. E começou o quê? Uma revolução no mundo intraterreno, como vocês vão perceber. Jacob, informante insider que trabalhou com os Hotite, dos escuros, disse que a parte externa, denunciante, Jacob, que a parte externa da crosta terrestre se esfria primeiro, e a parte baixa interna é comprimida pelas forças centrífugas, que jogam material entre as extremidades, formando cavernas gigantescas, do tamanho do Texas, ou seja, imensos bolsões. E agora, meus amigos, isso foi aos poucos. Veja que os cientistas, aos poucos, foram dando pistas. É como se fosse um processo de revelação, que isto existe de verdade. Cientistas descobrem nova camada no interior da Terra. Impressionante. Universidade Nacional Australiana, ANU, confirmaram a existência do núcleo interno mais interno da Terra. Sensacional. Que corrobora com a alegação aqui do denunciante Jacob, Emery Smith e Randy Clemer. As cavernas são iluminadas por uma espécie de musgo fluorescente. Alguém pode dizer da onde que vem a luz? Pois bem, vou lhes dizer. Sem falar que algumas espécies mais sofisticadas, como os povos de Telos e Poside,
desenvolvem uma espécie de sol artificial. Muito bem. Musgos fluorescentes que se espalham pela superfície das cavernas, fornecendo luz. Essas informações é corroborada pelo depoimento do Corey, né, do Randy Clemmer e Emily Smith. Os três confirmam. Sem falar do depoimento do próprio JP. Todos alegam que estiveram no interior da Terra. Salamandras brancas gigantescas e aranhas. Muitos animais grandes aqui são pequenos lá. E muitos animais pequenos na superfície são enormes no interior da Terra. Por exemplo, no interior da Terra existem elefantinhos pequenininhos, que geralmente são usados como cachorrinho de estimação. Pequenos elefantinhos, bem bonitinhos. E outros insetos que são bem pequenininhos aqui, lá são enormes. Por exemplo, lá existem aranhas gigantes. Os insetos e os mamíferos são menores, como pequenos elefantes e rinocerontes. Um pequeno rinocerontinho, né, pequenininho, para você ter de estimação na sua casa. Bactérias se alimentam dos organismos nas rochas e formam um líquido luminoso. Os líquens são associações simbióticas entre as algas verdes e os fungos, ou entre cianobactérias e fungos. Existem seres albinos também, medindo um pouco mais de 1 metro, quase sem cabelos. Muitos franzinos, e como a tecnologia rudimentar, como os homens das cavernas. Eles lembram o Sr. Smeagol? Lembram do Sr. Smeagol? Do Senhor dos Anéis? Eles existem de verdade. E eles moram num desses bolsões. Aqui uma ilustração deste tipo de ser que lembra bastante o Sr. Smeagol do filme e do livro O Senhor dos Anéis. Em muitos desses bolsões existem ruínas antigas de civilizações que migraram para outros bolsões mais espaçosos ou foram desocupados, como pirâmides e obeliscos, como o legado deixado da Atlântida, da Lemúria Antiga e outras civilizações. Então existem alguns bolsões, porque eles podem, como eu havia dito para vocês, todos os bolsões são inúmeros. Existem centenas de bolsões no interior da Terra. Muitas vezes algum povo que vive lá muda para outro bolsão e deixa o que? Ruínas na sua existência, porque todos os bolsões são interligados por uma rede de túneis. Impressionante.